Um pouco de assunto, mas nem tanto, né? Você estava comentando do cenário econômico aqui no Brasil, essa falta de capacidade produtiva ou de produtividade que acaba impactando até mesmo em todo esse cenário. A gente está vendo, né? E até mesmo foi um pouco do discurso do ministro Fernando Haddad, essa possibilidade da gente não entregar o fiscal, não entregar o que se dá para, o que se poderia entregar para a gente ter um cenário doméstico um pouco mais tranquilo, né? Ou um pouco mais animador para os investidores. Você já vem falando isso há um bom tempo, sobre essa possibilidade da gente não ter um juro de um dígito por parte do Banco Central. Isso reforçado também com o cenário externo. No peso, quando a gente vai colocar numa balança, né? A gente poderia estar com um juro menor, mesmo com esse cenário lá fora, de juro mais alto por mais tempo lá nos Estados Unidos, aquela resiliência toda da economia americana, o Federal Reserve segurando para cortar juros. A gente poderia estar com um juro possivelmente mais baixo, uma perspectiva de um juro possivelmente mais baixo, mesmo com esse cenário ainda desafiador, ainda mais intranquilo lá fora? Se a casa tivesse em ordem, se o arcabouço fiscal de fato contivesse gastos do governo, se o governo fizesse o meia-culpa e olhasse para o próprio umbigo e começasse a cortar, racionalizar custos, dá para manter o nível de assistência aos mais pobres cortando custos, criando mais eficiências, utilizando tecnologias de ponta, combatendo as fraudes, reduzindo a quantidade de benesses fiscais em trabalho conjunto com o Congresso Nacional, revisando conta a conta, né, desses quase 600 bilhões de reais, 6% do PIB que escoam, sem nunca ter havido um único estudo de custo e benefício dessas benesses fiscais. Né? Nós abrimos mão sem saber qual é o efeito. Vai gerar mais emprego. Gerou quantos empregos? Qual é a renda média? Quanto essa renda média paga de imposto? Quanto foi investido? Tem pesquisa e desenvolvimento. O Brasil é um dos países que ranqueia em último lugar em pesquisa e desenvolvimento. E tem gente, né, o nacionaloide, como dizia o Roberto Campos, né, é uma mistura nefasta de duas coisas, né, e o nacionaloide bate no peito e fala que é a 8ª economia do mundo. Mentira! É mentira. Por causa do câmbio. O câmbio se valorizou muito ano passado, teve queda de dólar, então sobe um pouquinho. E fica nessa história de falar, quero saber o PIB per capita. O PIB per capita em dólar que caiu 45% nos últimos 15 anos. Ficamos mais pobres. Ficamos mais pobres. Bate no peito, 8%. Eu não vejo a Noruega, eu não vejo a Dinamarca, eu não vejo a Suíça, eu não vejo a Austrália preocupada que eles não estão entre os top 10. Porque PIB per capita é o que conta. Renda média é o que conta. Não é PIB. Bate no peito e fala, 8ª economia do mundo. Vergonhosa 8ª economia do mundo, porque sendo a 8ª economia do mundo não consegue fazer nada pelo povo. Tem uma das piores distribuições de renda no mundo. Tem uma classe sentada em si mesma, explorando a população. E o pior de tudo que não é a direita que faz isso. Nós temos castas, nós temos a alta casta do funcionalismo público agora pleiteando quinquênio. Quer dizer, coisas desse gênero, né, são espantosas. Enquanto a gente não tiver isso em conta e arrumado a casa, nós vamos continuar pagando um alto prêmio de risco. Se a gente tivesse a casa em ordem, se a gente tivesse um superávit fiscal, porque cresceu o país ano passado, deveria ter tido, a gente não precisa fazer uma política contracíclica, esse país vai crescer esse ano de novo, a gente deveria ter uma política que não é contracíclica de aumento de gasto, a gente deveria trazer para dentro de um país que está crescendo a economia real, o investidor, para que haja ganhos de produtividade, compra de maquinário, investimento numa série de atividades, alargamento das rodovias,
E, finalmente, né, a criação de ferrovias de alta capacidade para transporte do agro. O agro é o Brasil. Se a gente olhar para o agro e continuar achando que o agro funciona enquanto a gente não se transforma numa potência tecnológica, que não vai acontecer, porque a mente do Brasil, do governo, é essa. O agro funciona, por enquanto, é o que tem para hoje, né? Mas a gente não tem orgulho disso, né? O que a gente quer é ser uma potência tecnológica sem ter engenheiro, universidade de ponta, sem fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento, sem uma série de coisas que precedem isso. Então a gente faz aquela demagogia de que o agro é o Brasil, mas a gente quer ser realmente um país avançado em tecnologia, né? É essa a mentalidade. Também não dá para investir em ferrovia, Vandic, nessas igual a gente viu aí ao longo da Copa, né? Você ficou sabendo, né, que iam ter trens ligando São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, outros estados, São Paulo, interior do estado de São Paulo. Faz 50 anos que fala isso. Na Copa de 2014, né? Que ano nós estamos mesmo, Vandic? Nem aquele... Como era que ia levar para Guarulhos? Nem aquele negócio está pronto ainda. Nem aquele. E ele ficou meio longe do aeroporto. Então também não adianta gastar dinheiro com obras fantasmas. Não é o governo que tem que fazer isso. Quem tem que fazer isso, né? O governo cria a oportunidade de investimento e traz a iniciativa privada, seja ela brasileira ou da Conchichina. Né? $1 gerado de receita no Brasil, não importa se ele é gerado por uma empresa brasileira ou uma empresa estrangeira. $1 é $1. Então, se esse investimento é feito por seja lá quem for, ele precisa ser feito. Porque vamos dizer o seguinte, se a gente tiver uma estrutura para o agro, onde o agro é mais eficiente, ele consegue vender mais, ele consegue perder menos, principalmente na produção e no escoamento, menos subsídios serão necessários. Serão menos necessários. Isso é uma obviedade, não precisa ser dita, mas precisa ser repetida porque parece que não entendem. Então a gente prefere dar a migalha ao invés de deixar o cara fazer o pão. A gente dá a migalha. O pão, que seria a infraestrutura, né, que é a grande oportunidade, isso não. Então a gente quer dar a migalha quando o cara quebra, ou o cara está à véspera de quebrar, a gente dá uma graninha, a gente dá um negócio para o cara se manter. É essa a história do Brasil. Muito bom, muito bom. Vandic, a gente vai continuar conversando.